Thalita começou falando sobre transferência de aprendizagem, focando a questão multinível, a aprendizagem do indivíduo, grupo e organização. Logo depois, o Wagner ele trouxe questões da organização desse processo de aprendizagem, conteúdos, tarefas, aprendizagem formal e informal. Para complementar essas duas visões, eu optei por trazer uma visão da psicologia vinculada à decisão de colocar o conhecimento aprendido na prática de trabalho. Okay? Então, vamos lá. A decisão para aplicar o conhecimento. Partimos do pressuposto que ter conhecimento e não aplicá-lo é tanto inútil para a organização, caro, quanto frustrante para o indivíduo que se qualificou e está na organização e quer demonstrar a sua competência. Entretanto, aplicar este conhecimento aprendido, seja em cursos de capacitação formais, quanto no ambiente informal de trabalho, é uma decisão do sujeito, é uma decisão racional, é uma decisão consciente do sujeito. Eu sei e tomo a decisão de colocar ou não em prática aquilo que eu sei no ambiente de trabalho. Existe um conjunto de abordagens em psicologia que é compreendida sobre o âmbito da teoria do comportamento planejado, que vai exatamente procurar explicar a razão dos comportamentos humanos por meio de um construto chamado intenção comportamental. Que construto é esse? Ele vai dizer que a intenção comportamental é o maior antecedente da ação, ou seja, a intenção prediz a ação. A intenção prediz o comportamento. Então, se eu quero prever um comportamento, no caso, o comportamento de colocar em prática aquilo que foi aprendido, eu preciso conhecer a intenção deste sujeito de colocar em prática aquele conhecimento. Então, além da decisão, a intenção comportamental ela também envolve o esforço que o sujeito está disposto a empreender para colocar em prática aquilo que ele ou ela sabe. Esse construto ele foi desenvolvido lá em 1991 por Einstein. É o pesquisador e a teoria que mais consegue explicar o comportamento humano no trabalho e em outras dimensões. E, atualmente, eu fui atrás da informação, só o Einstein ele tem 280 mil citações de seus trabalhos acadêmicos mundo afora. Então, qual é o comportamento efetivo que a gente está buscando compreender e predizer aqui? O comportamento de colocar em prática aquilo que foi aprendido no trabalho. Essa intenção comportamental, que é o construto-chave, de novo, é essa decisão para colocar em prática o que sabe. Só que é importante a gente compreender como que a intenção é formada, para que a gente possa predizê-la. A intenção ela é formada por 3 outros construtos. O primeiro, a atitude do sujeito com relação àquele comportamento, ou seja, qual é a minha atitude com relação a colocar em prática aquilo que eu sei neste ambiente X de trabalho. Quais são as normas subjetivas e qual é o controle percebido, já vou definir aqui, por isso que eu vou pular rapidinho para o próximo slide. Aqui as definições melhor. As atitudes. Bom, estamos preocupados em colocar em prática o conhecimento aprendido. Atitude, em psicologia, o termo científico significa qual é a minha avaliação com relação àquele comportamento. Eu avalio como positivo ou como negativo, tanto o comportamento quanto as consequências de eu colocar em prática aquele comportamento. Então, isso são atitudes. Importante relembrar que atitudes, termo científico, é diferente da atitude do senso comum. A atitude não é ação, a atitude é esta avaliação. As normas subjetivas, elas traduzem essa percepção da pressão social, ou seja, o que as pessoas importantes para mim no ambiente de trabalho julgam que eu deveria fazer com relação ao conhecimento que eu tenho, ou que eu adquiri. Eles julgam que eu deveria colocar em prática ou que eu não deveria colocar em prática. Lembrem que esses construtos são todos percepções. Não é aquilo que as pessoas falam, mas assim o que o sujeito percebe. Okay? Além dessa percepção, as normas subjetivas elas incluem também o grau em que esta pessoa se propõe a aquecer com esta expectativa das outras pessoas. Okay? E o terceiro construto,
que vai definir a intenção é o controle comportamental percebido. O que é isso? É a percepção desse sujeito, se ele pode ou não, se ele consegue ou não, se ele se percebe com o conhecimento, as habilidades, as atitudes, a competência, enfim, para colocar em prática esse comportamento. E, além disso, a própria confiança dele ou dela para realizar o comportamento. Então, se eu conhecer em uma organização as atitudes com relação ao comportamento ensinado, as normas subjetivas e o controle comportamental percebido deste sujeito aprendiz, eu tenho como prever a intenção consciente deste sujeito para colocar em prática aquele conhecimento ou aquilo que foi aprendido. Mas funciona ou não funciona essa teoria? Ou é só mais um construto apresentado à comunidade científica porque ele é bonito? Aqui a gente traz algumas evidências do quanto que esse modelo, de fato, explica o comportamento humano, tanto em pesquisas internacionais, quanto nas próprias pesquisas que nós realizamos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em nosso grupo de pesquisa. A variância explicada deste modelo, da teoria do comportamento planejada, do comportamento, a média de diferentes comportamentos é 30%. Ou seja, eu consigo prever com 30% de certeza que a pessoa vai executar aquele comportamento se eu conhecer a intenção dele para tal. Se ele disser, eu tenho a intenção de realizar este comportamento. E aqui embaixo eu trago algumas informações mais específicas. A média da variância explicada do comportamento, por meio da teoria do comportamento planejado, para compartilhar conhecimento em diferentes pesquisas mundo afora, é de 55%. Uma média bastante elevada. Outro exemplo, a variância explicada do comportamento de comprar alimentos orgânicos, uma pesquisa feita aqui no Brasil com um membro de nosso grupo de pesquisa. Chegamos ao valor de 40% de predição do comportamento e 60% do percentual da intenção de comprar os alimentos orgânicos. Lembro, já que nem todo mundo gosta de estatística ou trabalha com esta área, que modelos que explicam 25% da variância são considerados modelos de alto efeito. Então, a gente tem todas essas pesquisas realizadas com efeito bastante superior ao mínimo para ser considerado alto efeito de predição. Se a gente fala na relação de ciência e prática, um dos objetivos da ciência não é só compreender a realidade, mas explicá-la e predizê-la. Então, quanto mais a gente puder usar modelos explicativos do comportamento que já têm validade científica, melhor eu posso integrar essas informações com modelos práticos para garantir, a transferência da aprendizagem. Além desses estudos, nós também temos estudos correlacionais com relação ao uso da intenção comportamental. Por exemplo, a Janine Bello, em 2017, ela conseguiu verificar uma correlação entre comprometimento afetivo no trabalho, satisfação com o trabalho e a intenção do sujeito de permanecer na organização, que também se demonstrou uma alta correlação com a permanência desse sujeito na organização. Ou seja, a gente consegue prever, conhecendo a intenção. Agora, a Denise Kufa, que está defendendo a sua tese em fevereiro, ela conseguiu verificar uma correlação, nem tão alta neste caso, porque é um comportamento mais complexo, uma correlação entre intenção de permanecer em organizações, intenção de permanecer de profissionais de TI em organizações de TI de quase 40%, uma relação positiva aí. Além desses estudos quantitativos, também há estudos qualitativos que buscam compreender a natureza dessas atitudes, normas e controle comportamental percebido. Aqui eu cito o estudo da Zaccaron, da Karina, e da Pacheco, da Renata. A Karina, ela verificou a natureza das atitudes, normas e controle sobre o spin-out de profissionais de TI, que eram funcionários de organizações de TI e tomaram a decisão de se desligarem voluntariamente dessa organização para abrirem o seu próprio negócio na própria área de TI. Ou seja, além de predizer o comportamento, a gente consegue explicar as razões desta predição que está por trás. E, por fim, a Renata Pacheco conseguiu verificar a natureza das atitudes, normas e controle
sobre compartilhar conhecimento de sócios de empresas de consultoria aqui da nossa região de Grande Florianópolis. Ou seja, eu também consigo predizer o quanto que vai ocorrer o compartilhamento do conhecimento em diferentes grupos, se eu consigo conhecer a intenção dessas pessoas que fazem parte desse grupo de compartilhar, e mais ainda, se eu conhecer a natureza das atitudes, das normas e do controle. O link que eu gostaria de fazer diretamente com as falas anteriores é de que, se o meu objetivo, como está ali embaixo, é a aplicação do conhecimento aprendido no trabalho, eu preciso compreender essa intenção de aplicar, que é a decisão do sujeito de aplicar, porque se nós formos verificar, eu posso ter muito conhecimento e decidir não aplicar no ambiente de trabalho, por inúmeras razões. Então, eu preciso compreender essa intenção. Vou compreender por meio do quê? Da atitude positiva com relação à aplicação, das normas subjetivas favoráveis e de eu me perceber conhecedora, com competência e querendo fazer isto. Todos os modelos explicativos, modelo de governança, trilhas de aprendizagem, avaliação de desempenho, educação corporativa, elas são positivas e necessárias, entretanto, para que elas sejam, de fato, efetivas, elas precisam agregar o conhecimento a respeito de como os sujeitos, que, no final das contas, vão tomar a decisão de colocar em prática ou não aquilo que aprenderam, veem essas políticas, percebem esses líderes. Então, desenvolvam estratégias de governança, façamos isso, mas vamos sempre escutar as pessoas que estão lá na ponta e precisam colocar em prática para verificar como elas percebem isso, né? Que atitudes elas têm com relação a isso. E, por fim, para ficar dentro do tempo, eu trago novamente o modelinho ali do lado e lembro que a aplicação do conhecimento aprendido, embora eu esteja focando na decisão do sujeito, a decisão individual, ela é o primeiro passo para que o próprio grupo aprenda logo depois, a própria organização possa aprender. E, quando a gente fala de aprendizagem aqui, a gente quer falar de aprendizagem de uma maneira bastante pragmática. Mudança de conhecimento e mudança de comportamento. Então, mudança de conhecimento e comportamento da pessoa, da equipe e da organização. Quando a gente consegue, então, institucionalizar esse conhecimento em nível organizacional, ele acaba se tangibilizando em nova cultura, em novas expectativas, novos modelos de governança, que, por outro lado, vão influenciar as atitudes, as normas e o controle. Então, nós temos um modelo sinérgico que busca desenvolver e agregar os níveis individual, organizacional e grupal, por meio do olhar tanto das variáveis de políticas, processos e gestão, mas não esquecendo desse ser humano que, no final das contas, toma a decisão de aplicar ou não o seu conhecimento. Obrigada.